E aí, pessoal, aqui é João Alves e nesta live com José Dárcio Matos vamos falar como nosso organismo está mergulhado na energia universal e vibramos em diferentes frequências. Falaremos como ter mais saúde baseado na experiência e na prática do nosso convidado José Dárcio Matos com o equipamento Biofeedback Spook 2. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e comentar sugerindo novos temas para novos vídeos. Dá uma olhada na descrição do vídeo, lá vocês vão encontrar o contato do nosso convidado e alguns links importantes que também vão te ajudar a ter mais saúde. Então, se você quer aprender e acrescentar mais conhecimento e saúde em sua vida, fica aqui com a gente que tem bastante conteúdo hoje. Agradecer a todos que já estão presentes na live. É um projeto que a gente tem de levar informação e conhecimento através de conhecer novas pessoas. O José Dárcio eu conheci através do José Irineu, que eu conheci através dos fermentados da The One Life, né, que eu conheci através de uma amiga minha. Então, olha como é importante, nesse mundo de saúde, a gente trazer pessoas, a gente se relacionar e fazer esse networking. Eu conversei um pouco com o Dárcio ao longo de alguns dias. Ele é uma pessoa bastante entendida no assunto, em outras terapias que ele também faz. E a gente trouxe, né, mais um amigo para estar falando um pouquinho. Hoje o nosso tema, espero que a gente tenha outras oportunidades, né, Dárcio? Nosso tema hoje vai ser o biofeedback, que eu particularmente fiquei curioso, né? Pesquisei um pouco, né, e trouxe uma curiosidade. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho da tua trajetória aí, para a gente já começar. E você já pode cair falar o que é esse biofeedback. Então tá. Meu nome é José Dárcio, vocês já perceberam aí, né? Sou um terapeuta e um buscador. Como é que eu entrei no mundo da terapia? Acho que é preciso também que as pessoas entendam um pouquinho da história da vida de cada um de nós, né? Eu estava uma vez assistindo um programa numa TV lá de São Paulo, um programa de uma TV por assinatura, e lá eu assisti uma entrevista do professor Kunio Inamoto. Eu trabalhava numa outra atividade profissional, eu trabalhava também com uma representação de produtos voltados para a saúde, mas eu em si não era terapeuta. Mas era aquela pessoa que procurava entender como é que funciona o organismo humano e tal, o que é que leva uma pessoa a ter saúde, o que leva uma pessoa a perder a sua condição de saúde. E naquele dia, quando eu conheci o professor Kunio, as coisas que ele falou naquela entrevista fez um sentido na minha vida, me tocou com muita profundidade e era alguma coisa completamente nova daquilo que a gente era acostumado a ver em termos de saúde. E busquei outros vídeos, encontrei outras entrevistas do professor Kunio pela internet, e isso era um final de semana. Na semana seguinte, né, eu entrei em contato, procurei, fiz uma busca na internet, vi que o professor Kunio tinha uma escola para formação na área das terapias que ele praticava, que ele ensinava e tal, né. Enfim, aí fui atrás de entender, pedi para o pessoal lá da escola me passar o contato de um terapeuta que trabalhasse com o método dele aqui na região de Florianópolis. Eu sou de Florianópolis, né? E aí o pessoal me passou o contato de um terapeuta que trabalhava com o método do professor Kunio. Aí eu liguei e não falei que eu estava interessado em conhecer o método, eu falei que eu queria uma consulta com esse terapeuta, para eu entender como é que era, né? E aí a moça perguntou para mim se a minha consulta era uma consulta de urgência ou se eu queria fazer uma consulta para ver como é que eu estava e tal. Aí eu falei para ela, a verdade, não era uma questão de urgência, né? Mas que eu gostaria de ter uma consulta. Aí ela falou, bom, aqui na clínica nós damos 2 tipos de tratamento. Os casos que não são urgentes a gente põe numa lista de espera e os casos urgentes a gente procura atender o mais rápido possível. Como o seu não é um caso urgente, então eu vou ficar com o seu contato e assim que possível eu lhe mando uma mensagem. E me parecia que aquela menina, parecia que ela esqueceu de mim, ela nunca me mandava uma mensagem me chamando para consulta, né? E eu pensava, pô, mas será que esse terapeuta tem tanta gente para atender e tal? Mas enfim, quando eu fui chamado para consulta, ela me passou uma anamnese para eu preencher antes de passar com o terapeuta lá. Eu preenchi aquela anamnese, quando saiu um paciente, ela entregou a anamnese para ele, dali uns 5 minutos ele me chamou, pediu para eu sentar diante dele, e daí falou para mim,
eu estou muito curioso, gostaria de saber o que é que te traz aqui. Então, dois curiosos, um na frente do outro ali, né? E aí eu falei, não, eu também estou curioso, porque como é que você pergunta para mim o que é que me traz aqui? Aí eu falei, não, é que eu avaliei a tua anamnese, você não tem nenhuma condição de saúde que justifique você vir aqui. E ele sabia que naquele momento, se eu estava diante dele, eu já havia pago a consulta antes de entrar, entendeu? E que não era uma consulta assim tão de um preço que você vai lá para brincar, entendeu? E eu estava ali depois de pagar a consulta para ele. Daí ele falou que estava curioso, o que havia me levado lá, se pela anamnese ele conseguia perceber que não havia uma justificativa de perda de saúde no meu organismo naquele momento. Então isso me deixou muito curioso. Eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, você faz a tua consulta normal, e aí depois eu digo para você o que me traz aqui. Ele fez a consulta dele, me deixou mais curioso ainda com o método. E aí eu falei para ele que havia conhecido o professor Cury e tal, que tinha vontade de conhecer com mais profundidade, quem sabe até vir a estudar o método e tal. Aí conversamos um tempão e depois ficamos amigos e tal, né? E aí quando saí de lá eu entrei em contato novamente com a escola e falei, gente, eu quero saber o que eu preciso para estudar isso. Eu quero aprender esse negócio, porque eu vi que era algo completamente diferente de tudo o que eu conhecia em termos de saúde. Eu é que era uma pessoa que não conhecia esse mundo que nós estamos aqui. Eu não conhecia, não sabia da existência disso. Isso. Né? Então aí fui fazer a formação com o professor Cunho, aprendi muito pouco, pedi para refazer, entendeu? Porque era uma área completamente nova para mim. Refiz novamente todo o curso com o Cunho. Aí depois conheci o professor José Irineu, que você mencionou. Também fiz uma formação com o professor José Irineu. E aí comecei a andar nesse mundo aí. E aos poucos fui vencendo a timidez e atendendo algumas pessoas, amigos mais próximos e tal, né? Porque também tem aquela questão. A gente parece que nunca se considera pronto para lidar com a saúde e com a vida das outras pessoas, né? Então essa é uma outra barreira que a gente também tem que aprender a vencer. E viver as nossas experiências, na verdade. É uma vivência, você colocar à disposição das pessoas aquilo que você aprendeu e começar a ter os teus próprios resultados, as tuas próprias experiências. Eu penso hoje que ninguém acaba ficando igual o seu professor. A gente acaba estudando, como no meu caso, né, estudei com vários profissionais, fiz várias formações, e daí, na verdade, você acaba sendo fruto de tudo isso que você estudou e que você vai usando no teu dia a dia. Você, às vezes, pega um caso que vê que aquilo encaixa mais dentro daquela área que você estudou. Aí, de repente, você está diante de uma outra pessoa que aquele caso encaixa mais numa outra área de estudo. E assim vai indo, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tive empresas na área da saúde, né? Apesar de eu ter uma pós-graduação lá, eu tive empresas da saúde, né? Clínica de fisioterapia, cursos para fisioterapeutas, uma empresa distribuidora de aparelhos e cosméticos para a saúde estética. Então, apesar de eu não ter formado em nada da saúde, apesar da pós-graduação, eu, desde sempre, estive vinculado à saúde. Né? E a curiosidade que você falou também tem me trazido, hoje até aqui, hoje numa missão um pouco maior. Porque quando você começa a ter resultados fora da caixa, eu falo fora da caixa porque é fora daqueles que você está acostumado, como você comentou aí, você começa, nós que somos questionadores, a gente começa a se perguntar por que a gente vê coisas acontecendo que naturalmente não aconteceriam. O que aquele produto, ou aquele aparelho, ou aquela situação fez para mudar a saúde de uma pessoa? E aí você começa nesse embasamento, nessa procura, nessa busca. E foi isso que no ano passado também começou, na minha vida, a transformar. Onde eu comecei, eu não busquei isso, mas eu comecei a conhecer uma pessoa, outra, vi que tinha resultados, e eu comecei a falar assim, por que eu vou guardar isso para mim? Vamos começar a ajudar pessoas. Né? E aí você começa a ter mais experiências, é o que você falou, você começa a ver os resultados, você começa a estudar mais, e aí você começa a levar isso para outras pessoas. Não dá para esconder isso. Então, vamos falar agora então um pouquinho, né,
desse aparelho, que eu acho que está todo mundo curioso, né? Que lê nosso corpo e trata a gente. Bom, como é que isso funciona? Então, eu participei de alguns eventos, alguns congressos, e estava buscando alguma coisa a mais, entende? Uhum. E aí, nessa busca, quando a gente se abre para a busca, né, isso vale para todo mundo, o universo manda algumas informações para a gente. E nessa busca aí, eu conheci o Spook 2, e aí passei a estudar o Spook e outras ferramentas também de biofeedback e tal. Mas aí o que me pareceu com a eficiência maior foi o Spook 2. Aí eu adquiri o equipamento, o gerador X, e aí fui estudar também, é mais uma busca, porque também é uma ferramenta assim que ela não é simples para você trabalhar. A plataforma é toda em inglês e eu nunca fui um aluno dedicado em inglês, entendeu? Então, para mim teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas também não é nada que, quando você já tem um certo conhecimento na área da terapia, fica um pouco mais fácil. Considero extremamente difícil que alguém que não tem um conhecimento razoável na área de terapia pegue essa ferramenta e saia trabalhando. Muito difícil. E aí, adquiri o equipamento, comecei a estudar e tal, e continuo estudando, porque isso é uma busca, talvez dê para dizer para sempre, para toda a vida, porque o Spook é uma plataforma muito grande, ela é gigante. Um dia eu fiz um cálculo que se cada dia eu usar em mim um dos programas que tem disponível na plataforma, eu morro e não uso todos. Nossa. Então, é muito grande. Então, falando do biofeedback, o biofeedback é uma das formas que a gente tem mais que uma, é uma das formas que a gente tem para iniciar a conhecer o organismo daquela pessoa que está diante de nós. Então, ele faz uma varredura, enviando para o organismo da pessoa milhares de frequências. E aí, ele envia e obtém um retorno e vai salvando. Então, quando ele acaba esse processo de varredura, ele me dá uma informação que, quando eu ponho ela no Excel, eu tenho ali 5.000 linhas, 6.000 linhas de informação de ressonâncias que a máquina encontrou no organismo da pessoa. Então, imagina como é que você vai fazer uma análise de 5.000 linhas, 6.000 linhas. Então, ele não é um processo rápido. Ele é um processo um pouco demorado, que você precisa, então, ter um entendimento para saber qual a área que você vai começar a tratar no organismo da pessoa. E isso eu faço baseado na anamnese que eu fiz no primeiro momento que eu estive com a pessoa. E aí eu proponho um programa de tratamento. Quando a pessoa aceita essa proposta, a gente vai andar junto por algum tempo. O que eu tenho conseguido com isso? Alguns resultados bem interessantes. Quando eu digo assim, bem interessantes, são bem interessantes mesmo. Para que as pessoas tenham ideia, hoje eu tenho algumas pessoas que estão conectadas comigo assim, na terapia na França. Eu já tive contato de pessoas de Portugal, de várias áreas do mundo afora. E isso veio através de um vídeo, de um testemunho de uma pessoa, que a pessoa quis espontaneamente gravar um testemunho de um resultado que ela obteve. Uma pessoa que mora em São Paulo, uma amiga minha, ela estava com uma condição de saúde. Ela veio aqui, a gente fez uma varredura, chama varredura, com o Spook no organismo dela e iniciamos o tratamento. O Spook possibilita que a gente faça também uma gravação de um material chamado Stipper, que a gente cola ele no organismo da pessoa e ele fica descarregando aquelas frequências que você programou no decorrer do tempo no organismo da pessoa. E isso vai fazendo um tratamento de forma lenta, mais progressiva. Então essa pessoa, ela veio aqui, a gente iniciou o tratamento com ela, gravei stippers para ela ir usando durante um mês, marquei para ela primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E ela teve um resultado fantástico. Esse vídeo, alguém lá da plataforma do Spook viu, me pediu para postar na plataforma, eu falei, claro, pode postar. E eles postaram, então esse vídeo já foi visto em vários lugares do mundo, tu entendeu? E isso fez com que eu conseguisse me tornar um pouco conhecido para algumas pessoas. Vieram outras pessoas através desse vídeo, vieram outras pessoas através de um outro vídeo, de um outro testemunho que uma outra moça gravou.
E isso vai fazendo com que a gente também consiga levar essa outra possibilidade de tratamento, essa outra possibilidade terapêutica para as pessoas. Isso que eu ia comentar aqui, né? A gente vai tendo um pouquinho mais de experiência, né, Darcio? E a gente vê o seguinte: as pessoas hoje, quando elas estão doentes, elas procuram coisas milagrosas, Sim. né? E aí elas se esquecem que tanto com a frequência como com o nosso dia a dia, nós estamos num ambiente de energias, né? Onde essas energias elas são atraídas através da nossa alimentação, através da nossa respiração, através dos nossos pensamentos, através dos nossos movimentos. E aí, hoje, as pessoas, nesse mundo de telas que a gente vive hoje, as pessoas se alimentam mal, não fazem exercícios, não, os pensamentos delas são vibracionalmente ruins. A gente vive num movimento global em que nos leva para baixo. E aí, uma pessoa que procura um tratamento desse, né, se ela também não tiver a preocupação de cuidar do organismo como um organismo vivo, né, que também precisa da sua alimentação física, de um organismo que também tem órgãos que que eles sobrevivem através dessa alimentação, da respiração, né, ela acaba conseguindo uma melhora, como qualquer outra coisa que ela venha consumir, que melhore. Mas ela mesma, se ela não mudar padrões na vida dela, ela vai fazer do biofeedback do SPUC, ou do Zenco, que cuida da microbiota intestinal, ou de qualquer coisa que ela venha a entender que faz bem a ela, vai fazer daquilo como um paliativo. Uhum. Então, assim, eu gosto de colocar dessa forma porque a gente conversou um pouco sobre isso, né? Você me perguntou, João, e como é que você quer fazer essa live, né? Ligada à parte do intestino e tal. E o que eu te falei? Darcio, hoje eu não sou mais intestino. Hoje eu sou saúde. Sim. Você tem ideia? Eu estou começando a engatinhar no estudo da energia quântica. Então, assim, para as pessoas entenderem que a gente não trouxe o Darcio, né, para falar de uma coisa milagrosa. A gente trouxe o Darcio para falar dessas experiências, que é mais uma possibilidade das pessoas acordarem para muitas outras possibilidades que elas têm que mudar. Se não houver mudança, a pessoa nunca vai melhorar. Sono, né, João? Não tem como. Sono é extremamente importante. Sono também. Esses detalhes, água, beber muita água e tal. Mas eu só estou colocando isso exatamente porque para as pessoas entenderem que nós somos instrumentos pontuais de muitas coisas boas que existem, mas se a pessoa não mudar, ela nunca vai conseguir ter resultados duradouros, né? O que eu considero extremamente importante é que as pessoas precisam entender que não dá para terceirizar a saúde. Aquela questão assim que a pessoa acreditava que existiria uma cápsula mágica que ela consulta um profissional e ela toma e fica tudo bem, isso na verdade não existe. Se a pessoa não estiver disposta a mudar, alterar padrões de vida que ela tem e que possivelmente esses padrões colaboraram que ela chegasse naquele estágio de adoecimento, não existe pílula mágica. A pessoa precisa ser corresponsável pela alteração na sua rotina de vida para que ela tenha um ganho para a sua saúde. Senão, não tem como. Não tem como. Vamos falar um pouquinho, né? A gente colocou lá 5 itens, né? Porque a gente tem, se a gente ficar falando aqui, a gente vai na noite, né? Começa a falar de energia. Quem chegou aqui, a Laura. A Laura é um expert, ela entrou aí, eu acho que caiu. A Laura é expert também nessa área de terapia com SPUC e tal. Nós somos colegas no mesmo grupo, no mesmo curso lá. A Laura tem mais experiência que eu nessa área, ela é fantástica. E então, às vezes a gente troca alguma ideia. Já me socorri com ela também algumas vezes. Mas eu queria compartilhar 2 casos, João, para que também, eu acho que exemplos são bastante interessantes para que as pessoas
de repente possam se espelhar naquilo. Eu tive uma paciente que ela chegou a mim e depois de ter um câncer de mama, ter feito a cirurgia e tal, e ela compartilhou naquele momento que algumas indicações da prescrição que lhe foi feita ela não gostaria de fazer, que isso era uma opção dela. E aí na anamnese, na nossa conversa inicial, eu fiquei sabendo que ela, há anos, ela não dormia bem, ela tinha uma dificuldade de sono bem interessante. E é um assunto que eu gosto muito de falar, porque não é que eu fui percebendo, mas vários profissionais que são estudiosos, que estudam o sono, todos eles dizem que é praticamente impossível nós termos uma saúde razoável se nós não tivermos sono de qualidade. Então, é uma das áreas que eu procuro sempre conscientizar as pessoas, é que todos nós precisamos dormir bem. Aí vai uma orientação e tal, junto que talvez uma live só não seja suficiente para a gente falar somente sobre essa questão do sono, mas que é importante nós transmitirmos aqui. Sono de qualidade, sono adequado é extremamente importante para que a pessoa vire a chave do adoecimento para uma chave de saúde. Aí depois eu quero compartilhar um outro caso. Tem uma pessoa que ainda está em tratamento comigo e quem me conheceu, quem me encontrou nas redes sociais foi a esposa desse senhor. Ela manteve um contato comigo, eu acho que ele não quis vir para terapia, aí o quadro dele se agravou um pouco, daí ele concordou com ela e vieram conversar comigo. Ele está na fila de transplante do fígado, teve uma falência do fígado por conta de algumas questões da saúde dele, né? E aí, no primeiro dia que ele sentou aqui na minha frente, ele perguntou para mim se eu acreditaria que seria possível devolver a saúde do fígado dele. Aí eu disse para ele, olha, Os milagres. Aí eu falei para ele, olha, com tudo que o senhor já experimentou em termos de tratamento, proporcionou a condição que o senhor tem hoje. O senhor está na fila do transplante do fígado. Então, eu não vou dizer para o senhor que a gente vai salvar seu fígado. E eu posso dizer que eu posso me empenhar que quando o senhor for chamado para fazer o transplante, o senhor esteja em condição física de passar pelo transplante. Porque pode acontecer que quando chegue a vez do paciente fazer o transplante, ele não esteja em condição física de passar pelo processo. E nenhuma equipe médica de transplante vai descartar um órgão bom e com um paciente que talvez não esteja em condição de sobreviver. Então é preciso que a pessoa também tenha essa consciência. E aí eu propus para ele, o que eu posso é me dedicar nessa área, para que o senhor esteja bem, para quando seja chamado para o transplante, o senhor esteja em condição. Aí ele falou, tá bem. E eu vejo que você está sendo honesto comigo, então vamos fazer essa caminhada aí. E aí nós estamos nessa caminhada, para quem conhece, ele tem um quadro de ascite, que vai formando no abdômen dele um quadro de líquido contaminado, vou usar essa expressão assim, né? E aí ele me relatou que no mês anterior a ele começar o tratamento aqui comigo, ele tinha feito 3 procedimentos e nesses 3 procedimentos havia sido extraído do organismo dele 14 litros de líquido. E desde que ele começou a terapia comigo aqui, ele não passou por nenhum procedimento desse mais. E o abdômen dele está reduzindo de tamanho, está reduzindo a quantidade de líquido ali. E até ontem ele esteve aqui e ele falou que, bom, é visível que ele está bem, né? Mas ele falou que tem se pesado todo dia ele tem perdido peso, que no caso dele significa não tem armazenado mais líquido no seu abdômen. Até ele falou assim, deixa eu dizer para ti, nem sei se quero que me chamem mais para fazer um transplante. Eu acredito que esteja bem. Daí eu falei, não, estamos indo naquela proposta inicial lá, que o senhor precisa estar bem para fazer o transplante. E vejo que o senhor está indo para esse caminho. Ele falou, não, eu, sinceramente, se não me chamarem, para mim está tudo bem. Claro que ele disse que está tudo bem, ainda não está tudo bem, entendeu? Mas ele tem apresentado um ganho bem grande diante de um quadro de extrema gravidade que ele chegou aqui, né?
Então, eu vejo que esse método tem ofertado para as pessoas possibilidades muito grandes de ganho da saúde. Isso não estamos aqui falando em cura, não estamos falando em nada de milagre, estamos falando de possibilidades, de alternativas que estão diante das pessoas e que elas podem usar ou não. Me fala, Odácio, porque não importa qual seja a causa, o problema que a pessoa tenha, quando você está falando de frequências, aí eu estou falando como um leigo, pelo pouquinho que eu estudei, porque eu fui, para eu te entrevistar assim, eu fui estudar um pouquinho, tá? Como a gente entende o seguinte, nosso organismo, ele fica cheio de vibrações que entram. Isso faz com que as nossas frequências internas, que deveriam ser umas, passem a ser outras. E aí, essa desregulação de frequência faz a gente adoecer. Mais ou menos, esse aparelho, ele vê quais as frequências que a gente precisa para voltarem às frequências normais. Me explica como é que é isso de renovação dessas frequências que ajudam nessas horas. Na verdade, tudo no universo é frequência, energia, vibração, tudo. Tá? Então, são vários fatores que podem nos levar a perder a saúde. E quando a gente se abre, eu digo, quando a gente abre uma janela do nosso organismo para perder saúde e deixar que entre outras vibrações, outras energias que não são compatíveis com a saúde, a gente vai mudando a informação do nosso organismo. É um pouco complicado explicar como é que o Spook funciona. Mas, por exemplo, assim, quando você abre uma janela na imunidade do teu organismo, você abre possibilidades de ataques de agentes contaminantes, por exemplo. Assim. Tivemos há bem pouco tempo um evento aí do C-19, não é verdade? Uhum. Ceifou a vida de milhões de pessoas, mas aconteceram inúmeros casos de um casal de um casal dormir na mesma cama, uma pessoa manifestar a doença e a outra não. O que faz isso? Que as pessoas estejam no mesmo ambiente, as pessoas durmam na mesma cama e uma adoece e a outra não. Então isso tem muito a ver com a informação portadora daquela pessoa, que poderia dizer assim, a capacidade daquele organismo de se autodefender. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Spook no organismo da pessoa, mediante o resultado do biofeedback, você não vai mudar a frequência como um todo, tu entendeu? Você vai procurar alterar a frequência daquelas áreas que apresentaram no biofeedback. Que aí é só diante do resultado do biofeedback para você saber mesmo, tu entende? Uhum. Então, assim, não é que eu vou jogar uma frequência mágica no organismo da pessoa e ela vai fazer um passe ali e ela vai mudar isso de uma hora para outra, não. A gente vai trabalhando por áreas, tu entende? Entendi. E aí acaba quando você tem... você está falando e eu estou tentando fazer uma análise, né, sem aparelho, né, sem nada. Quando a gente está a gente acorda numa frequência mental boa, a gente parece que o dia corre bem, que é uma maravilha. Mas se de repente acontece alguma coisa que baixa a nossa frequência, que nos irrita, né, já começa a dar tudo errado. Então, assim, quando você tem isso regular, automaticamente o teu organismo passa a ter uma saúde melhor, porque a imunidade dele passa a estar fortalecida. E quando você tem uma boa imunidade, você, logicamente, consegue trabalhar no teu organismo como um todo em prol da saúde. Então, em cima desse lado imunológico que ele trabalha? Sim. Você pode focar um órgão para trabalhar, por exemplo. Você pode focar uma área determinada. Eu gosto sempre de citar exemplos. Parece que fica mais claro para o entendimento. Eu tenho um amigo que ele, por muitos anos da vida dele, ele trabalhou numa área que tinha som muito alto. E som muito alto acaba prejudicando a área auditiva das pessoas.
E isso resultou para ele uma perda auditiva em um dos ouvidos, que ele disse que ele tinha constantemente um zumbido. Aquilo era dia e noite aquele zumbido. Às vezes mais alto, às vezes mais baixo, né? Mas era constante. Daí ele perguntou para mim, é possível tratar isso? Daí eu falei, deixa eu ver com o Spook aqui, deixa eu perguntar para ele o que é que ele me responde. Não é exatamente assim, né? Mas você tem que ver aquilo que o equipamento tem de resposta para você. Daí eu disse para ele, é possível, a gente pode tentar. E aí começamos a trabalhar essa área. E foram vários meses, entendeu? Vários meses. Ele vinha aqui, fazia uma sessão, eu gravava um stipper, ele ficava a semana toda com aquele stipper. E às vezes diminuía o zumbido, às vezes zerava, às vezes ficava como antes. Até que chegou agora, algumas semanas, ele falou para mim assim, ó, não tenho mais zumbido. Mas, por exemplo, nesse caso, eu foquei aquela área ali. Então, assim, é possível você focar numa determinada área e buscar o equilíbrio daquela área determinada. Isso é possível, entendeu? Me tira uma dúvida, se você puder, né? Porque na hora que eu fui falar e pesquisar sobre biofeedback, também aparece o termo biorressonância, né? E eu vi que tem algumas diferenças nisso aí. Você consegue falar sobre isso? Né? Não é a tua praia? É muito parecido? Me dá uma acha? Ele, sim, sim. Ele, a biorressonância e o biofeedback são muito parecidos. Porque a ressonância é quando você pega qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa. Mas se eu pegar, por exemplo, se eu pegar dois lápis pretos, se eu tivesse aqui dois lápis pretos, eles são ressonantes. Ressonante é aquilo que é igual, parecido, semelhante, entendeu? Aham. Então, a biorressonância e o biofeedback é praticamente a mesma coisa, feito com equipamentos diferentes, entendeu? A biorressonância e o biofeedback fazem a mesma coisa. Ela envia para o organismo da pessoa uma determinada frequência ou uma série de determinada frequência, porque você pode, por exemplo, assim, pesquisar determinado patógeno, escolher um patógeno para fazer uma varredura no organismo, ver se tem aquele patógeno. E aí você vai enviar exatamente aquela frequência do patógeno e ver se existe aquela ressonância. Assim como você pode, no biofeedback, o equipamento envia milhares de frequências para o organismo da pessoa e separa aquilo que ressonou. Resumindo, então, biorressonância e biofeedback é praticamente a mesma coisa, feito com um equipamento diferente. Entendi. Com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito, exatamente. Os dois vão fazer uma varredura no organismo da pessoa. Então, existem alguns equipamentos de biorressonância que você usa um fone de ouvido, que vai enviar para o organismo da pessoa uma série de sons, e vai enviar e vai receber a leitura daquilo que ressonou. Então, assim, é praticamente a mesma coisa com equipamento diferente. Entendi. Ah, bem interessante, bastante interessante. Dácio, a gente tem uns minutinhos, né? E normalmente eu deixo esses minutinhos para a gente tirar alguma dúvida, se alguém que estiver na live quiser fazer uma pergunta, né? Para você também poder dar as considerações finais. Né? É muito pouco tempo, mas a live, normalmente, quando ela é muito longa, ela também fica cansativa. Né? Então é Sim. melhor a gente ser pontual. Numa outra oportunidade, né? Se você e aí eu peço quando eu entrevisto, né, a personalidade, né? Porque vocês são umas personalidades maravilhosas, né? Que estão levando informação. Uma dúvida que surgiu agora: pessoas que não estão próximas a você, conseguem fazer um tratamento contigo, por exemplo, à distância? É possível fazer. É, é possível fazer à distância, sim. Resumindo, É, é possível né? fazer. Mas é possível, mas é preciso estudar cada caso. Não dá para você generalizar e dizer que tudo é possível, entendeu? Mas é possível, sim. É uma maravilha. Então já fica também, quem quiser mais informações, depois pode me chamar ou entra no teu Instagram, no meu, né? E quiser construir saúde, né? Também pode te procurar. Então, assim, fica aí o nosso tempinho final, dá as tuas considerações finais, né? Eu já de antemão te agradeço. A gente teve alguns percalços, mas conseguimos superar, né? E estamos aí levando saúde e ajudando pessoas. Dá as tuas considerações aí para o pessoal, tá? Bom, eu quero agradecer a você pelo convite.
e por essa oportunidade de estar aqui com um público diferente. Eu acredito que aqui seja o teu público, né? E eu vejo que existe um mundo muito grande em termos de possibilidades de obter saúde fora daquilo que as pessoas entendem e conhecem como convencional. Então, não somente com o Spook, mas com outras ferramentas. Existem tantas outras ferramentas que eu não vou enumerar aqui, porque são muitas, né? Mas que pode trazer para cada uma das pessoas uma alternativa, uma possibilidade que ela deve avaliar para o equilíbrio da sua saúde. E eu me ponho à disposição sua, quando você quiser, para de repente me convidar para uma outra live, a gente pode ver alguma coisa mais específica. Para aquelas pessoas que estiverem depois assistindo a live que você vai deixar salva aí, também pode entrar nas minhas redes, ali no meu Instagram, respondo a todos. Nem sempre respondo no mesmo instante, mas eu respondo a todas as pessoas que enviam alguma pergunta ali. Tá? Porque eu vejo essa atividade profissional que eu faço hoje como um chamado. E é dessa forma que eu me coloco. Um chamado para ajudar as pessoas a terem uma possibilidade nova de mudar o seu ciclo de saúde e de adoecimento. Isso aí. Muito obrigado, Dárcio, meu amigo. Né? Já somos amigos agora. Né? Passamos por situações juntos, agora fica mais fácil. Né? A gente vai continuar se falando, vai continuar levando informação para as pessoas, ajudando mais pessoas. Obrigado a todos que vieram presentes. Divulguem, né? Levem essa informação para mais pessoas. É nosso intuito maior, gerar saúde, gerar alegria e gerar paz na vida das pessoas. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a você e a todas as pessoas que estiveram conosco.